Bom, feita essa introdução, eu acho que agora a gente pode propriamente passar ao nosso talk show com perguntas aqui dos curadores do Ver Ciência e também da plateia logo em seguida. Eu gostaria de começar com a professora Maria Isabel Landim, que é também uma estudiosa de evolução, e ela tem algumas questões bastante, até algumas polêmicas aí para fazer para o professor César Arás. É um tema, aliás, que sempre desperta polêmica quando você tenta explicar a coisa da psicologia com a luz da evolução. Então, acho que algumas questões já são bem estabelecidas hoje, do ponto de vista, já existe uma grande concordância e outras não. Isabel, o que você colocaria para o professor César Arás aqui, aproveitar esse conhecimento dele nessa área? Na verdade, o César, apresentando esses slides, ele abriu uma gama tão grande de assuntos que a gente pode abordar, né? Mas a ideia geral que eu acho que isso tudo passa para a gente é que a gente deposita muita energia na nossa vida sexual. E isso na verdade, isso se estende a todos os organismos que usam esse mecanismo de reprodução. Né? E que talvez por isso algumas analogias de comportamento, quando a gente vê outros grupos animais usando determinados padrões de comportamento, a gente consiga compreender um pouco, de alguma forma, o comportamento da nossa própria espécie. Né? Eu achei muito interessante o slide que mostra os gansos lá, a situação de ciúme entre o macho lá se interpondo entre um possível outro parceiro para a sua própria fêmea, né? Até porque tem essa história de que, na verdade, quando a gente fala de sexo, a gente fala de uma situação que é bastante assimétrica entre machos e fêmeas, né? O quanto de energia é alocado, o quanto de... E o ciúme, né, também tem a ver com isso. Né? Então, eu gostaria de conversar um pouco sobre essa assimetria entre os machos e fêmeas e alguns insights do porquê que é assim. Por que seria assim, na verdade? Na verdade, nós somos diferentes. Né? Não há dúvida que há uma semelhança muito grande entre homem e mulher. Certo? Eu acho que temos toda uma história em que se tentou criar distâncias, quando na realidade há uma semelhança enorme. Agora, em alguns aspectos que são muito importantes, você percebe, é nítido, nós não vamos entender o comportamento sexual e amoroso se a gente não levar em conta as diferenças nas estratégias femininas e nas estratégias masculinas. Né? Eu acho que foi isso que você pergunta. Por que essa diferença? Então, uma ideia que é muito corrente nesse tópico, ela teve origem com um pesquisador chamado Trivers. Ele simplesmente notou o seguinte. É muito simples a história que ele coloca, mas ela tem uma repercussão enorme. Ele faz o caminho de trás para diante. Ao invés de partir do casal que vai se reproduzir, ele parte do filhote e volta para o cortejo, para a corte, que aquele casal vai ter para se reproduzir. E ele tira a seguinte conclusão. Geralmente, entre macho e fêmea, quem é que investe mais no cuidado ao filhote? Esse é o ponto básico que ele coloca. Qual dos dois investe mais? Então, vocês todos me respondam. Quem que investe mais no filho? Hã? A fêmea. No mamífero, ela fica grávida, ela cuida, ela amamenta e tudo. Então, a ideia do Trivers é a seguinte, ela é muito simples. E vocês vão ver que ela tem uma repercussão muito importante. O sexo que investe mais no filhote tem menos tempo para se reproduzir. Ok? Tudo bem? Não. Não. Por quê? Não, enquanto a mulher está grávida, ela não é fértil.
E muitas vezes, enquanto ela amamenta, ela não é fértil. Certo? Então, ela fica fora do ciclo reprodutivo, portanto, há menos fêmeas disponíveis para qualquer macho, porque o macho não sofre esse tipo de restrição. Então, dessa ideia muito simples, o Trivers chega a uma conclusão incrível. Portanto, qual dos dois sexos é que tem que ser o mais cauteloso e o mais seletivo na hora de escolher o parceiro? Hã? A mulher. Está muito claro, porque ela investe mais, então ela não pode investir no primeiro que aparece, certo? Enquanto que, no caso do macho Zé Renato, ou do homem, né, ele pode tranquilamente, certo? Ele investe menos nesse sentido, certo? Então, a gente esperaria, então, uma diferença, Isabel, que seria exatamente essa, vamos dizer, um homem mais atento ao estímulo sexual, certo? Mais atento à variedade desse estímulo, ok? Porque ele custa menos, certo? E a mulher mais preocupada com a qualidade do parceiro. Então vejam, essa, não estou dizendo que é uma ideia absolutamente certa, mas ela nos pega. Ela de repente, ela nos revela alguma coisa que a gente sabe que é. Né? Não sei se eu respondi. Sim, mas eu acho até que tem uma consequência disso, quando eu falei do ciúme, que justamente tem um outro aspecto também. A mulher investe mais, mas tem aquela coisa de que o macho não tem garantia de que o filhote seja dele. E que talvez, exatamente aí, também tenha uma diferença no comportamento. O que seria o ciúme para a fêmea, que, na verdade, precisa daquele macho provedor durante o longo processo de gestação e cuidado parental, e o do macho, que tudo bem, ele pode estar de olho nas outras fêmeas, mas ele não sabe se está cuidando do filhote dele ou de outro macho, né? Como se vê em algumas espécies, principalmente as espécies mais violentas, como os chimpanzés, né? Como a fêmea acaba se acasalando com muitos machos, ou fingindo que se acasala, naturalmente só um é que vai inseminar. Né? Mas com isso ela se garante, ela se protege, né, de eventual agressão. Claro. Né? Porque os pais não sabem se aquele filho é dele. Exato. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Agora, quando é que surge o ciúme? Então, quando é que surge o ciúme? Quando é que o ciúme faz sentido? Tá? Se o macho acasala e vai embora, como nós vimos no Pássaro Fragata, ele acasala e acabou. Fim de conversa. Né? Por que o ciúme? Né? O ciúme está ligado ao fato do macho ser envolvido na criação do filhote. Aí é que ele não quer ser enganado. Certo? Quanto mais ele investe, certo? E nós, como seres humanos, o homem investe muito. Por mais que a gente diga, tá certo, eu dou a palma, porque a mulher é insubstituível. Eu digo, a mulher é a matéria obrigatória e o pai é meio que optativo. Mas o ciúme que você coloca, Maria Isabel, ele tem esse ponto. Ele tem a ver quando o pai investe. Então, ali é que ele não gostaria de investir num filho que não é dele. Certo? Portanto, o ciúme, dentro dessa visão biológica, ele vem como uma proteção à minha descendência, certo? Legítimo. Bom, nós estamos falando agora sempre de animais e meio que partindo do princípio de que nós também nos inserimos, isso é o que o Darwin nos ensina. Mas há muita gente que discorda, acha que nós somos uma espécie à parte. Né? O que você diria para essas pessoas que ainda estão pensando assim? Bom, nós somos a parte. Sem dúvida. Né? Nós somos a parte. Eu estou brincando um pouco, mas é lógico, eu estou dizendo, qualquer espécie é a parte. Entende? Nós temos uma maneira de pensar muito do tipo, os animais de um lado e o ser humano.
certo? Na verdade, se você oferecer a cada espécie a sua especificidade, pelo próprio nome é isso, né? Cada espécie é específica, certo? Então, quando a gente pensa em comparar, Sérgio, a gente não está dizendo o homem é um atobá. O homem não é senão um bonobo, um chimpanzé um pouco sem pelo, qualquer coisa, né? A gente está dizendo existem princípios comuns que deixam uma margem de especificidade para o ser humano. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo. Nós somos talvez a única espécie, ou talvez um pouco outras, muito pouco, que tratamos o sexo ludicamente. Sem dúvida, vocês estão de acordo comigo que a gente pratica o sexo de uma forma desinibida. Isto é, não só para procriar. Na maioria dos animais, o sexo é feito estritamente para aquela importante missão reprodutiva. Apesar que nós temos exemplos aí, os bonobos, né, que aparentemente se divertem muito. É isso, por isso que eu já moderei um pouco a minha fala. Nós não inventamos nada. Quem são os bonobos? Quem são esses personagens? Fala, Sérgio. Bom, os bonobos são uns animais muito parecidos com chimpanzés, não são primatas também, africanos, né? São chimpanzés, né? São subespécies de chimpanzés? Outra espécie. Mas, enfim, os bonobos a gente pode, se vocês pesquisarem no Google, colocar lá bonobos, vai ter muitos bonobos se divertindo sexualmente. Mas sem querer sair muito do... É fêmea com fêmea. Para quem acha que essas coisas são, assim, vamos dizer, um fruto da criatividade humana, né? Fêmea com fêmea, filhotes são estimulados sexualmente. O bonobo faz de tudo, né? O que eu acho interessante dos bonobos é que, na verdade, o sexo é usado um pouco como uma coisa de amenizar um pouco da agressividade, que, por outro lado, né, as outras espécies desse grupo, a gente incluído, né, talvez tenha optado por um caminho de mais violência e eles com mais liberalidade. Mas até mais do que isso, né? Eu estava pensando nos bonobos e no que tinha sido dito antes, a história do ciúme, de onde surge o ciúme, e essa liberalidade dos bonobos, ela tem a ver muito também com essa coisa do vínculo, né? O sexo na nossa espécie, essa coisa de usar sexo como uma coisa lúdica, na verdade tem uma função muito importante, sim. É verdade. Né? Porque ajuda muito numa coisa que é fundamental, que é a manutenção dos vínculos, né? E vínculo tem a ver com uma outra questão interessantíssima que aparece quando a gente está tratando desse tema, que é a questão da monogamia. Vamos conversar um pouco sobre isso também? Isso é ótimo. Monogamia na espécie humana é regra ou é exceção? Eu vou ser intermediário, ela é relativa. Eu acho que desde que se inventaram os testes de DNA, complicou um pouco a vida. Algumas coisas que a gente não queria saber, a gente sabe, né? E no caso dos animais é muito curioso isso, porque você pode usar testes de DNA com animais. E você percebe que muitos animais criam filhotes que não são os deles, né? Quer dizer, existe a possibilidade do ciúme, do engano, certo? Por que é tão doído ser traído? Porque você vai investir enormemente em alguma coisa que no fim, não decorreu de você ter casado, de você ter ficado com alguém. Agora, a questão do vínculo que você coloca, Maria Isabel, me parece muito importante. Porque quando nós falamos sexo, a nossa mente vai direto para o lúdico puro, né? A gente pensa sexo como algo, não é? Sem compromisso, ou alguma coisa desse tipo, né? E eu acho que você falou uma coisa perfeita, você me lembrou que o lúdico é importante. Não é? E é importante na medida em que a gente não considere o sexo como, de uma forma assim restrita, como o ato que vai gerar, onde a concepção acontecerá e haverá um novo organismo. Não é apenas isso. Os dois que participam
nesse ato de reprodução, criam vínculos. Certo? Eu acho que esse ponto é muito importante, porque a gente tende a ver o sexo como o lado mais lúdico dele e não perceber que ele envolve vínculos. Certo? Eu costumo brincar quando converso disso com pessoas, eu digo, existe alguma coisa mais forte que o amor? Aí a pessoa diz, mais forte que o sexo. Aí a pessoa, como? Eu digo, o vínculo. O vínculo. Porque o próprio sexo, o próprio comportamento amoroso, cria condições de vínculo. Certo? Exatamente porque, em certas espécies, é preciso que ambos participem. Certo? Se você não cria um vínculo, como é que será a participação de ambos no momento de criar os filhos? Mas entre as espécies animais, esse vínculo ele é mais restrito, ele acontece a cada reprodução, depois ele se estabelece, as monogamias, você falou aí, professor César, na espécie dos gansos, né? Isso. Ela é a vida toda. Né? A vida toda e por isso que é incrível, você colocou uma pergunta importante. Até que ponto esse vínculo por exemplo, entre... É durável. O chimpanzé que é promíscuo, que você falou, o macho dominante, muitas vezes ele fica com a fêmea durante 5, 6 dias. Existe um vínculo, mas dura 5 dias. Né? E o que é incrível, Zé Renato, é que existem modelos de vínculo forte. Existe uma espécie de camundongo que foi preciosa para essa história, em que o macho é absolutamente fiel à fêmea. Como é que você sabe? De várias maneiras. Uma delas, você pega uma fêmea no cio, que não é a fêmea com a qual ele acasalou, você coloca na mesma gaiola, ele não toca. Na natureza, você pode pintar as fêmeas de uma série de cores você pinta de várias cores e você vê a cor que fica no macho. Então, se ele fosse promíscuo, você teria uma mistura de cores, né? Mas ele fica fiel àquela cor. E isso tem levado, eu acho que isso é de uma importância impressionante, tem levado à descoberta de sistemas hormonais que medeiam o vínculo e o apego. Então, a gente, quando fala vínculo, não é uma coisa assim etérea, né? Ela tem 2 hormônios que são os envolvidos no processamento da urina, do rim, funcionamento do rim, atuam na hora do parto, que são a vasopressina e a ocitocina. Então, são coisas incríveis, assim, de uns 10 anos para cá que se investiga isso. Por quê? Porque esse camundongo, que é monógamo, ele tem receptores especiais de ocitocina no cérebro dele. Ok? Uma espécie muito parecida, que vocês confundiriam com ele, ela é absolutamente promíscua. E quando você procura pelos receptores de ocitocina, não há. E se você brinca de anular os receptores de uma espécie, ela se torna tão promíscua quanto a outra. Portanto, e há estudos com o ser humano mostrando que na hora em que nos emocionamos com um certo contato afetivo, aumenta a ocitocina, o nível de ocitocina imediatamente. Portanto, estar perto de alguém, certo? Não é traiçoeiro, porque ao mesmo tempo você tem um prazer enorme, etc. e tal, mas você está gerando hormônios que vão te vinculando, certo? Então, a questão toda é como entender esse sistema complexo em que há, de um lado, uma tendência para o promíscuo, para o rápido, para o efêmero, e de outro lado, uma construção de algo um pouco mais seguro. Então, eu acho que a sexualidade humana está nessa encruzilhada.